Olá, meu nome é Camille Rodrigues e nesse vídeo eu vou falar sobre células, organelas e meiose e mitose. As células são as unidades básicas e fundamentais de todos os seres vivos, sendo a base estrutural e funcional de cada organismo, responsáveis por todas as funções vitais, como nutrição, respiração, reprodução e eliminação de resíduos, classificadas em dois tipos principais, procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas. As células procarióticas são células simples que formam organismos como bactérias e arqueias. Elas não têm núcleo definido, seu DNA fica solto no citoplasma, em uma área chamada nucleoide. São pequenas e sem organelas complexas, porém com ribossomos para fazer proteínas. Sua estrutura possui membrana plasmática, citoplasma, uma parede celular e às vezes flagelos para se mover. Na sua reprodução, dividem-se rapidamente por fissão binária, formando células idênticas. As células eucarióticas. As células eucarióticas são mais complexas e estão nos seres humanos, plantas, animais e fungos. Possui também um núcleo bem definido, que funciona como uma sala de controle, protegendo o DNA. E por último, possuem várias organelas. Partes das células eucarióticas. A membrana plasmática, o núcleo, o citoplasma, o complexo de Golgi, os lisossomos e o citoesqueleto. Já em casos de uma célula-planta, eles possuem cloroplastos e parede celular. As organelas são estruturas especializadas dentro das células que desempenham funções específicas, como pequenos órgãos da célula. Elas são encontradas principalmente em células eucarióticas com núcleo definido e incluem componentes como: o núcleo armazena o DNA e controla as atividades celulares. As mitocôndrias produzem energia ATP por meio da respiração celular. O retículo endoplasmático sintetiza proteínas, que é rugoso, e lipídios, que é liso. O complexo de Golgi, que modifica, empacota e distribui moléculas. Os lisossomos, que degradam resíduos e moléculas. Cloroplastos, que aparecem em plantas que realizam fotossíntese. E os vacúolos, que armazenam substâncias ou mantêm a estrutura celular. Em resumo, cada organela tem um papel essencial para a sobrevivência e funcionamento da célula. Em células procarióticas, como bactérias, não há organelas delimitadas por membranas, mas existem estruturas que desempenham funções semelhantes. Meiose e mitose. Tanto a mitose quanto a meiose são processos de divisão celular que ocorrem em organismos eucarióticos, aqueles cujas células possuem um núcleo bem definido. Apesar de compartilharem algumas semelhanças, como o fato de envolverem a manipulação de cromossomos, eles têm propósitos e estados bem distintos. Vamos explorar cada um separadamente e depois destacar as diferenças principais. Mitose. A mitose é o processo que uma célula usa para se dividir em duas células idênticas. Pense nisso como uma fotocopiadora celular. Você começa com uma célula e termina com duas cópias exatas. Esse processo é essencial para o crescimento do corpo, a regeneração de tecidos, como na cicatrização de um corte, e até para a reprodução assexuada em alguns organismos, como plantas que se propagam por estacas. Características principais da mitose. Envolve uma única divisão nuclear e citoplasmática. As filhas são diploides, ou seja, possuem dois conjuntos completos de cromossomos, iguais aos da célula-mãe. Função da mitose. Essencial para o crescimento e desenvolvimento de organismos multicelulares. Responsável pelo reparo de tecidos danificados e alguns organismos também permite reprodução assexuada. A meiose, por outro lado, é um processo bem diferente, usado para produzir gametas, os espermatozoides e os óvulos. Aqui, o objetivo não é fazer cópias idênticas, mas sim criar células com metade do número de cromossomos e com variações genéticas. Isso é crucial para a reprodução sexual, pois garante que, quando dois gametas se unem na fecundação, o novo indivíduo tem o número correto de cromossomos. As principais características da meiose. Envolve duas divisões consecutivas, meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, e meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2.
As células filhas são haploides, ou seja, possuem metade do número de cromossomos da célula original, um conjunto apenas. Promove diversidade genética por meio de processos como a troca de material genético entre cromossomos homólogos e a segregação independente dos cromossomos. Função da meiose. Crucial para a reprodução sexual, pois produz gametas, que são os espermatozoides e os óvulos. Em resumo, a mitose é a divisão celular que produz duas células idênticas com o mesmo número de cromossomos da célula original, os diploides, usada para o crescimento e reparo de tecidos. A meiose, por outro lado, ocorre em duas divisões, gerando 4 células com metade dos cromossomos, os haploides, e variações genéticas para formar gametas na reprodução sexual. Enquanto a mitose mantém a genética igual, a meiose promove diversidade. E assim acaba. Muito obrigada por assistir.